Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que atrapalha muito quem trabalha com a internet, que é a síndrome do impostor. Eu sei que muita gente já falou sobre esse assunto e eu sei que as pessoas costumam falar desse assunto como se elas tivessem ido até a raiz do problema e encontrado soluções do tipo: se solte, seja mais livre, não ligue tanto para isso, né? E eu acho que essa é uma abordagem errada do problema, principalmente nos tempos em que nós vivemos e com o tipo de trabalho que nós fazemos aqui, tá? Então, essa noção de que você precisa de uma permissão para fazer as coisas é o que nós vamos tentar resolver aqui, ou trabalhar aqui pelo menos, ou dar alguns caminhos para você começar a pensar melhor sobre esse assunto. Tá? Esse vídeo é baseado num texto que está na newsletter aqui na descrição do vídeo, e eu escrevi esse texto para os meus alunos que tinham esse tipo de dificuldade. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que se você já disse coisas do tipo: quem sou eu para dizer o que essa pessoa deve fazer? Ou se você trabalha com algum tipo de profissão na internet, né, como copywriter, gestor de tráfego, ou enfim, né, você aí, né, de alguma maneira presta serviços, você provavelmente já se sentiu na posição de: cara, quem sou eu para garantir qualquer resultado para essa pessoa? Quem sou eu para dizer que isso vai dar certo? Eu não sei se eu posso prometer isso. Eu tenho medo de colocar as coisas e alguém descobrir que na verdade eu não tenho tanta segurança assim, não é? Então, esse fenômeno, como a gente vai ver, do impostor, ele é um fenômeno bem antigo na humanidade, mas que ele ganhou popularidade, né, muito recentemente na internet, mas ele surge nos anos 70. Tá? Quem primeiro, né, cria essa ideia, quem primeiro desenvolve essa ideia, é uma psicóloga chamada Pauline Clance. Não é? A Pauline Clance, quando ela era pequena, ela é chamada de tiny, né, de pequenininha, miúda, e ela sempre achou que ela tiraria zero nas provas. Toda vez que ela fazia alguma prova, e você já deve, se você se sente como impostor, você também sente isso, né? Toda vez que ela fazia uma prova, ela sentia que tiraria zero. E aí, como todo bom impostor, ela ficava enchendo o saco de todo mundo, falando: ai meu Deus, eu tirei zero, fui muito mal nessa prova, aí eu zerei. Você já deve, se você se sente como isso, você já deve ter feito isso na escola. Você fez aquela prova, você estudou o máximo possível, e ainda assim você sente que eu vou tirar zero. Eu não estou muito bem, eu acho que eu errei tudo, né? Não sei se você já passou por isso, né? De você sim, responder bem uma questão e ainda assim sentir que eu acho que eu entendi tudo errado, não é? E até é engraçado, porque essa obsessão de querer entender tudo é típica do impostor. Porque ele imagina que se ele não entender tudo que está sendo dito, alguém pode fazer uma pergunta que ele não conhece, alguma coisa que ele não sabe, e ele vai ser exposto. Ele vai sentir que ele não é tão especialista ou tão bom quanto ele imaginava. Então, se você trabalha, digamos, como redator publicitário, copywriter, né, e alguém faz alguma pergunta do tipo: você sabe o que é dimensionalizar um benefício? Ou dramatizar um benefício? E a pessoa: ai meu Deus, eu não sei, eu não sei nada sobre copy. Ela entra em crise, tá? Eu lembro que quando eu dava aula de português e os alunos às vezes faziam umas perguntas bem específicas, ou às vezes nem tão específicas, mas que não estavam na memória naquele momento, e eu dava uma resposta assim, meio que por cima, meio que inseguro: olha, eu acho que é assim, eu preciso verificar e tal. E aí eu me sentia meio como impostor. Eu me sentia assim: eu deveria saber todas as respostas sobre esse assunto. Porque afinal eu sou professor de língua portuguesa, então eu tinha que saber tudo. E quando eu não sabia, eu sentia que havia algo errado. Havia algo que revelava em mim uma falha, um defeito. Talvez eu devesse estudar mais antes de começar a ensinar. Então, assim, a Pauline, ela passou a vida inteira dela desta forma, se sentindo uma impostora, tá? Até que ela entra na universidade, e ela é a primeira da família dela a entrar na universidade, e ela descobre que outras pessoas se sentem assim também. Ela descobre isso particularmente, né? Ela entrou em psicologia. Ela descobre isso quando ela faz uma reunião com os alunos, que era para ser meio que uma, sabe, essas confraternizações de faculdade,
de final de semestre, ou pelo menos para conhecer, para começar o semestre. Ela faz isso e os alunos chegam assim, mas é festa? Eu pensei que a gente ia estudar. Eu não quero perder tempo. Eu sei que hoje parece surreal, né? Que a gente fale isso para para quem estuda, né? As pessoas querem a festa. Mas naquela época as pessoas estavam, né, competindo umas com as outras. E alguns cursos ainda são muito competitivos, como medicina. E aí qualquer minuto de diversão é um minuto perdido, porque pode ter que tem lá uma outra pessoa, o seu rival, que está estudando tudo sobre esse assunto e você vai ficar para trás, né? Então a ideia de que você precisa, não é, de alguma maneira ter um domínio total do assunto para opinar, ela está bem na raiz disso tudo por causa dessa competição que há entre você e outras pessoas. Tá? E a Pauline, quando ela começa a conversar com esses alunos, ela descobre que eles se sentem exatamente dessa forma. Tá? Eles sentem como pessoas que assumiram um lugar assim, assim, que eles não merecem. Tá? Eles não se esforçam, eles não sentem que se esforçaram bastante para estar naquele lugar. Tá? E ela dá esse nome, né, isso em 1978. Vamos ver se eu acertei aqui. Mas isso em mais ou menos em 1978, ela dá esse nome, né, do fenômeno do impostor, tá? Como está aqui, o fenômeno do impostor. E o fenômeno do impostor era para ela nessa época um fenômeno bem feminino, tá? Ela era tipicamente feminino porque ela uma mulher, né? E a Suzanne Imes, que era parceira dela, ela sentiu a mesma coisa. Eram mulheres que veio de um contexto de classe média americana, eram brancas, né? Isso é importante porque depois haverá várias críticas em relação ao fenômeno do impostor, porque as mulheres que vinham de um contexto, né, de pobreza, de um contexto muito diferente do delas, né? Elas não se sentiam dessa maneira, porque elas já não tinham essas altas expectativas sobre elas mesmas. Então, para elas, tudo sempre foi muito difícil e todo o esforço sempre foi muito doloroso. Então, quando elas obtinham alguma coisa, como por exemplo passar de primeira, né, para elas era uma surpresa que isso tenha acontecido, mas elas se esforçaram por isso e não achavam aquilo muito esquisito, elas deram duro para conseguir aquilo. Agora, quando a Pauline Clancy, ou como boa parte de nós que estamos na internet, não é, tentando viver dela de alguma maneira, quando a gente consegue alguma coisa, e principalmente um volume grande de dinheiro em pouco tempo em relação àquilo que normalmente acontece, né? Quer dizer, normalmente quando a gente fala 6 em 7, né? Para quem está no mercado digital, isso quer dizer, para quem não está, né? 100 mil reais em 7 dias. Esse é o tipo de coisa que parece absurdo para outras pessoas. Muitas pessoas jamais farão isso daí, né? Mas é possível, claro que é possível, eu já fiz e outras pessoas, milhares de pessoas já fizeram, tá? Mas a questão é que é um negócio que, assim, pra gente parece um pouco absurdo, não é? Porque não parece que é proporcional ao seu esforço. Não é? Parece que deveria ser muito mais difícil. E quando você obtém aquilo, você fica, meu, alguém um dia vai descobrir que isso aqui é mentira. Eu não sei como fazer isso, tá? Então, o fenômeno do impostor, para ela, assim, descreve muito melhor nesta época, nos anos 70, as mulheres. Tá? E na minha experiência com alunas, né, e também com clientes, enfim, eu sinto que boa parte das mulheres tem esse fenômeno de um jeito mais agudo, por assim dizer. Tá? Eu sinto que as mulheres normalmente sofrem mais com isso do que os homens. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição também um texto que eu escrevi especificamente sobre isso, né? Que é sobre a insustentável leveza das gostosas, né? Que normalmente a gente vai ver, né, nesse texto aí para quem lê, que normalmente as mulheres, quanto mais bonitas, mais bem-sucedidas, então mais elas tendem a sofrer com isso, tá? Mas seja como for, o fenômeno aqui até os anos 70 é um fenômeno bem especificamente feminino, tá? E aí, nos anos 80 e 85, a Pauline Clancy lança esse livro que chama, né, O Fenômeno do Impostor. Tá vendo que não se chama síndrome ainda, tá? Mas em 85 ela chama The Impostor Phenomenon. E esse livro, ele analisa esse fenômeno que a gente comentou aqui até agora, e ele dá uma solução para isso, que é mais ou menos o que eu vou trazer aqui, com algumas indicações pessoais, tá? Mas depois que ela lança o livro,
tá? Antes de lançar o livro, ela lança, na verdade, um artigo, né, que chama O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Desempenho, Dinâmica e Intervenção Terapêutica. É um artigo que vocês acham na internet, para quem quiser ler, tem umas 7 páginas, e foi um artigo assim que foi muito popular na época. Tá? Muitas pessoas, muitas revistas não queriam publicar esse artigo, tá? Elas achavam que era meio frescura, enfim. Problematização, talvez como a gente chamaria hoje, né? Tava problematizando o negócio à toa. Mas muitas pessoas, principalmente mulheres, leram o artigo e se sentiram perfeitamente representadas, identificadas e descritas ali naquele artigo, tá? Vocês acham na internet, é gratuito, enfim. Mas tem umas 6, 7 páginas, eu acho que vale a pena ler. Mas depois, só em 85, que ela vai lançar esse livro do Fenômeno do Impostor, tá? E depois, assim, o fenômeno vai surgir mais ou menos ali nos anos 2000, tá? Talvez 2010 seja mais específico ali, se você até olhar nas tendências do Google, do crescimento da pesquisa sobre essa palavra, é recente isso, e aí vem com esse nome de síndrome, que não é o nome original, tá? Porque síndrome daí envolve várias outras coisas que, enfim, né, envolve doença e etc. Tá? Então, o fenômeno é dessa forma. Tá? O fenômeno descrevia especificamente mulheres que tinham uma profissão que exigia um alto desempenho intelectual, universitárias principalmente, de uma classe média americana, brancas, não é? E etc., e que sofriam sentindo que elas não estavam à altura dos seus modelos, não é? Daquilo que se esperava delas. Não é? E isso é o que descreve o fenômeno do impostor até os anos 80. Tá? E depois, com a internet, isso é muito importante porque a gente vai discutir nos próximos minutos, é muito importante para entender como que o fenômeno ganhou mais popularidade. Tá? Mas uma coisa, antes da gente falar disso, uma coisa que vocês precisam saber é que esse é um fenômeno que acontece em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas, em qualquer idade. Você talvez nunca se livre completamente desse tipo de fenômeno. E eu acho que essa talvez seja uma boa notícia, eu espero. Tá? Então, por exemplo, Steve Harrison, né, que é um redator publicitário, um diretor criativo, ele era amigo do Howard Gossage e do David Ogilvy, que é um marqueteiro mais famoso do século XX. Ele uma vez perguntou para ele quando que ele se livrou dessa síndrome do impostor, de estar seguro fazendo o próprio trabalho. E ele falou assim que há mais ou menos 5 anos, e na época ele tinha 85 anos. Então, assim, ele já era muito reconhecido. Ele já era famoso, ele já tinha ganhado dinheiro, ele já tinha respeito, ele já tinha prestígio. E mesmo assim, ele se sentia como um impostor. Isso é muito importante, porque enfim, a maneira de tentar resolver esse problema, você acha que você vai resolver se você ganhar muito dinheiro, se você ficar muito bonito, se você tiver muito sucesso a respeito dos outros, mas não é assim que funciona. Tá? Por exemplo, o Albert Einstein dizia a mesma coisa, que ele sentia como um vigarista involuntário, por causa da estima exagerada que os outros têm pelo meu trabalho. É a mesma coisa que aconteceu com a Pauline Clance. Quer dizer, as pessoas começavam a falar assim, nossa, você é muito boa, nossa, você manda muito bem, você é muito inteligente. E principalmente quando as pessoas falam assim, você é muito inteligente para a sua idade. Né? Então aí você fica com essa ambição, essa ansiedade de ser um gênio precoce, não é? E aí, você pode ver a Maya Angelou, né, que é um prêmio Nobel de Literatura, e ela fala assim, cara, eu escrevi 11 livros, mas cada vez que escrevo, né, ela fala assim, eles vão descobrir agora que eu não sou uma grande escritora, tá? Se vocês quiserem também ver, vou deixar um vídeo aqui na descrição de um TED Talk daquela autora do Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert, e ela conta como depois que ela lançou, ela ficou muito famosa com Comer, Rezar e Amar, virou filme, né, etc., mas quando ela foi escrever o segundo livro dela, ela sentiu que ela não poderia escrever nada menor do que genial. O sucesso precisava ser maior que o Comer, Rezar e Amar. Fora isso, ela era uma impostora, ela teve sorte. Tá? Ela não, enfim, né, não é de fato uma escritora. A verdade é que ela nunca escreveu realmente nada tão grande quanto Comer, Rezar e Amar. Mas ela mostra como que ela superou isso. Tá? É um vídeo muito bom, vale a pena ver. Mas vocês podem ver que nem a beleza funciona. Então tem a Bella Hadid, ela fala assim, eu tenho essa síndrome do impostor, onde as pessoas me fazem sentir que eu não mereço nada disso. Tá? Porque por causa daquele mesmo problema
do Albert Einstein, que o Albert Einstein tinha comentado, pela estima exagerada, acreditar demais nos elogios rasgados que as pessoas fazem para o nosso trabalho. Né? Então, a Margot Robbie, por exemplo, que fez a Barbie, né, ela diz assim que ela não se acha sexy, né, porque ela só se sente sexy quando ela está fazendo papéis de outros personagens, né, que ela interpreta uma personagem sexy, mas ela mesma não se sente sexy. Tá? O Neil Gaiman, né, ele disse assim que ele sempre teve medo de ser apanhado pela polícia antifraude. Que um dia alguém ia falar, cara, você teve sucesso fazendo um quadrinho aí de criança, cara, você não pode escrever mais nada além disso. Né? Então, assim, isso acontece, gente, em todas as áreas. E hoje, não importa o background da pessoa, se ela é branca, se ela é negra, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é inteligente, enfim, não interessa. Tá? Esse é um fenômeno constante, tá? Em todas as áreas hoje. E que nos afeta mais porque nós nos expomos mais hoje na internet. Não é? Então, o que eu queria dizer é isso. Assim, primeiro, começa com um fenômeno que é tipicamente feminino, mas que hoje é reconhecido como um problema generalizado na sociedade. Né? E assim, como eu falei no início, quando eu comentei que eu escrevi esse texto para os meus alunos, é porque tinha um exercício, vou deixar o link aqui também para vocês, mas eu vou gravar um vídeo sobre ele também. É um exercício de escrita e tava tudo lá, o que os alunos tinham que fazer. Como que tinha que ser feito, quando que tinha que ser feito, como entregar e tal. E muitos alunos não escreviam. E assim, a questão é, por quê? Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não me interesso. Não, eu tenho certeza que eles estão interessados. Que eles querem fazer aquilo. Mas que se eles entregarem e aquilo for menor do que incrível, e eles não acreditam muito, né, de que eles possam fazer algo extraordinário, eles vão sentir que eles, na verdade, não merecem escrever. Que eles não merecem publicar. Eles não são o tipo de pessoa que querem publicar. E aí existe esse sonho de ficar no bastidor, de ver a vida passar, de ficar vendo outras pessoas que começaram às vezes depois deles, que são até piores do que eles, crescendo. Mas como elas são mais caras de pau, quer dizer, elas não têm essa autorreflexão sobre as próprias habilidades, não é? Elas não ficam se comparando, elas acabam crescendo mais. Né? E isso acontece, é claro, como eu falei, realmente acontece mais com as mulheres, porque os homens têm esse senso de autoestima inexplicável. Mas a verdade é essa, tá? E aí, esse fenômeno, não é? Ele é um tema universal por causa da nossa comparação constante com as outras pessoas. E assim, isso não é necessariamente ruim, tá? A comparação, ela é boa, porque daí você vê o que dá para fazer, o que há de melhor para fazer. Mas ela também pode ser opressiva, no sentido de que você o tempo todo está dizendo, será que isso se parece com algo que o meu modelo fez, com a pessoa que eu admiro faz? Poderia fazer? Não é? Então, você se vê sempre numa corrida, mas sempre atrás. Nunca você está ali, não é? Próximo daquela pessoa. Tá? E como a gente viu, é um fenômeno universal. Mas a primeira coisa que a gente pode começar a fazer para lidar com isso é que é perfeitamente normal se sentir impostor quando você começou a fazer algo. A gente viu que muitas vezes isso se arrasta pela vida toda, né? Mas para nós, no nosso contexto aqui, nós não somos grandes gênios aqui, tá? No nosso contexto, começar algo e se sentir como impostor é perfeitamente normal. Veja assim, é como se você fosse um ator que tivesse agora acabado de ler o roteiro. Você não vai entrar no personagem, você não vai sentir o personagem. Você precisa se acostumar com aquilo, ler aquele negócio com calma. Então, toda vez que você quer fazer algo melhor, ou diferente pelo menos, mas você quer fazer algo diferente para testar se aquilo é melhor do que o que normalmente é feito, né? Toda vez que você tenta fazer algo melhor do que a maioria, você vai se sentir como um impostor. Por quê? Porque o seu, né, aquilo que eu acabei de falar sobre essa comparação, porque a sua régua ou seu modelo, ele está um pouco acima de você. Quando você começar a fazer aquilo, você vai estar necessariamente abaixo dele.
Então, é claro que você vai sentir como um impostor, quer dizer, poxa vida, eu quero fazer algo que parece com o que esse meu modelo, com o que esse meu mestre, com o que esse meu professor, com o que esse meu ídolo faz, mas não é igual ainda, não é nem parecido, para falar a verdade. Mas é óbvio que vai ser, que você vai sentir falso, porque daí as pessoas vão falar assim, puxa, você está tentando fazer algo parecido com fulano, mas está meio longe ainda, né? Você vai falar assim, sim, sim, tá longe mesmo, porque eu agora escolhi um caminho melhor, maior, mais difícil para mim. Então é normal que você se sinta abaixo das suas assim da sua autoestima, né? Porque a sua estima agora é maior. Você está estimando mais, né? O seu nível de qualidade aumentou. Então, evidentemente, tudo aquilo que você fizer a partir de agora estará abaixo desse nível. Mas é normal que seja assim, tá? Então, eu acho que é muito importante entender isso, que todos nós que estamos tentando melhorar de alguma maneira, isso, enfim, pode ser no sentido emocional, no sentido técnico, no sentido de habilidades, né? No sentido de negócio, né? Crescer, enfim. Todos nós que estamos fazendo isso, nós vamos nos sentir como impostores. Quer dizer, alguém um dia vai descobrir que eu não sei, que eu não domino completamente isso que eu quero fazer. Mas assim, é óbvio, né? Você não domina mesmo. Você tá, você tá tentando dominar, né? Então, a questão é que você não pode dominar sem fazer e sem se expor. Essa é a grande questão. E enquanto você começou a expor aquilo que você está fazendo em relação àquilo que você quer fazer e quer se tornar, neste período, que pode ser meses e pode ser anos, as pessoas vão começar a olhar assim, tipo, tipo, você está tentando, né? Assim, não está muito bom isso ainda. É, não está mesmo. Eu sei como que é algo bom e estou tentando fazer algo nesse sentido. Mas ainda não está mesmo. Obrigado por ter esse tipo de percepção. Significa que nós dois temos um nível alto de qualidade. Então você muda a maneira de abordar isso, tá? Então, e aí, assim, se todo mundo se sente assim, todo mundo é impostor e ninguém é impostor ao mesmo tempo. Percebam? Todo mundo, assim, esse é só o jeito normal de se aperfeiçoar, né? Todos nós temos que assumir esse fardo de sermos nós mesmos. E o fardo significa tolerar emocionalmente enquanto você não é quem você quer se tornar. É isso, tá? E aí, assim, primeira coisa, então, é entender que é um sentimento universal e, ao mesmo tempo, passageiro. Uma hora você vai dominar isso. Uma hora você vai conseguir dominar essa habilidade ou essa qualidade aí que você quer ter, mais corajoso, enfim, tá? E por ser passageiro, você só precisa tolerar esse fardo emocional de assim, cara, eu ainda não estou tão bom assim. E tentar, ao mesmo tempo, curtir esse processo. Não é? De tentar, não é assim, lapidar esse processo de tentar, né, se tornar esse eu seu mais um pouco melhor. Tá? Essa é a primeira coisa, então, que é a mais importante de todas. Todo mundo sente assim. Essa é a primeira coisa. Quando você entender que todo mundo sente assim, as pessoas que você admira, você vai falar assim, cara, mas eu sei que essa outra pessoa também está tentando ser melhor do que ela mesma. Ela deve ter outros modelos, outras pessoas que ela admira. Ela também se sente assim. Tá? Pode ter certeza que as pessoas não se sentem tão seguras e tão donas de si como você imagina, tá? Não é que é uma fachada, tá? Não é que elas estão fingindo. Algumas estão, claro, né? Mas não é que todo mundo está fingindo, por assim dizer, ser alguém, tá? Mas é assim, a gente está um pouco abaixo do que aquelas pessoas naquele aspecto. Quer dizer, você olha alguém que sabe cozinhar melhor que você. Você está abaixo dele no sentido de cozinhar. Não quer dizer que ele é uma pessoa melhor do que você em todos os aspectos, um ser humano melhor. Pode ser que seja, sei lá, né? Mas normalmente não é assim. Ele é melhor que você naquele aspecto. E naquele aspecto, se você for cozinhar perto dele, você vai se sentir meio como um impostor. O importante é entender e transformar isso em uma forma de admiração e não numa forma de competição, de você querer destruir aquela pessoa para você se livrar desse fardo emocional de ser você mesmo, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é reconhecer que a relação, né, da síndrome do impostor, ela é bem próxima com o que a gente chama de procrastinação ou perfeccionismo, né? Então, a procrastinação, é claro, é fazer aquilo que você precisa fazer, né? É adiar fazer aquilo que você precisa fazer, né? Então, o procrastinador, por definição, ele vai fazer qualquer coisa exceto aquilo que ele precisa fazer.
Essa é a característica dele, né? E assim, não adianta você tentar excluir todas as coisas, tá? Então, digamos, você precisa lá construir o seu portfólio. Não adianta você tentar excluir tudo, tudo, tá? Agora eu só vou mexer no meu portfólio. Se você é um procrastinador nato, sabe o que você vai fazer? Nada. Você não vai sair do lugar. Então, você vai falar assim, cara, eu vou fazer meu portfólio. Qual que é a coisa mais importante? Sei lá, reunir meus textos. Pegar os meus cases aqui. Sei lá. O que você vai fazer? Meus designers, né? Sei lá. Se você tiver que só fazer isso, você não vai fazer. Então, o que você faz? Ah, acho que eu vou pensar no template do meu portfólio. Eu acho que eu vou preencher as informações essenciais ali, onde eu moro, e-mail. Acho que eu vou pegar a cor, acho que eu vou mudar a fonte. Você vai fazer essas tarefas que são laterais ao problema, mas de uma maneira que o problema vá se resolvendo ao longo do tempo. Você não ataca-o diretamente, mas você ataca indiretamente, tá? Isso é importante para quem é procrastinador. Porque se você tentar fazer aquilo de novo diretamente, você vai fazer qualquer coisa. Você vai apontar lápis, não é? Você vai tomar banho na chuva, mas você não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então você vai ter que escolher essas tarefas que estão próximas do problema ou, digamos, não são tão importantes quanto resolver o problema, mas que ajudam de alguma maneira. Então, se você vai escrever um post no Instagram, você vai lá pensar assim no design dele. Tipo assim, é importante? Ah, é importante, mas assim, não tanto quanto escrevê-lo. Escrever é muito mais importante. Então você vai pensando, você muda a fonte, vou buscar uma imagem. Então, assim, parece que é um tempo perdido, mas para você que é procrastinador, é um jeito de você, digamos, eliminar aos poucos esse grande problema antes de atacá-lo. Tá? Isso se chama procrastinação estruturada. Ok? E o perfeccionismo é essa relação, né? A ideia de que você só vai fazer algo se ele estiver, de novo, igual ao que você espera ou que você acha que o seu modelo faria. Né? E o perfeccionismo em si mesmo não é exatamente um problema. Todo mundo quer fazer algo que quer fazer algo bom, quer fazer algo perfeito, tá? A questão é que você precisa começar a se acostumar que a sua exposição, seja como uma obra, seja como um trabalho, enfim, ela não é final. Não é? Então, essa é só uma parte da coisa. Você não vai se autodestruir se você errar, se você fizer uma obra inferior daquilo que você espera. Tá? Você simplesmente pode receber uma crítica, pode, enfim, as pessoas podem não gostar, mas aquilo faz parte do processo de fazer alguma coisa. Para você, e eu, como impostor, o importante é realmente expor o negócio, se acostumar com a crítica, mas principalmente, que é uma coisa muito mais difícil, tá? Com a indiferença alheia, tá? A indiferença, o contrário, não é, do amor, né, da admiração, não é o ódio, é a indiferença. Porque se a pessoa te odeia e te critica, ela ainda está prestando atenção e está dando engajamento para você e ainda está, enfim, né? Ela te notou. A indiferença significa que ninguém liga. Você não tem nenhum peso no mundo. Ninguém liga para sua atenção. Tá? Mas quanto mais você vai expondo, mais você se acostuma com essa diferença, porque no começo é normal. Quer dizer, você não espera que você vai postar alguma coisa e assim, o céu vai se abrir e todas as pessoas vão começar a te escutar. Isso não vai acontecer, nunca aconteceu com ninguém, né? E eu acho que muita gente adia por causa disso. Elas querem o momento perfeito para fazer isso e aí aquilo vai se tornar significativo. Isso é muito comum com pessoas que, por exemplo, estão tentando fazer transição de carreira. Elas assim, eu acho que eu preciso avisar que eu vou mudar no meu perfil, que eu vou começar a falar de outra forma, a falar que a partir de agora eu não vou mais falar com um perfil pessoal, eu vou falar com um perfil profissional, tá? Assim, se é importante para você, faça, mas pode ter certeza que ninguém tá ligando muito. Tá? As pessoas estão vivendo as vidas delas. Então elas não vão ficar, ai meu Deus, agora que estranho, né? Ele mudou e tal. As pessoas só prestam atenção nisso se você for famoso e relevante. Se você não é, você tem a liberdade de poder passar por cima dessas, digamos, regras ou essas atitudes meio que de relações públicas. Nota para a imprensa a partir de agora, tá? Então é só tirar isso, assim, isso deveria ser bom, tirar esse peso. Quer dizer, você está na melhor época de errar, que os seus erros e os seus acertos não são tão grandes assim. Tá? É por isso que assim, perfis muito grandes, ou pessoas que têm negócios grandes, enfim, elas têm dificuldade de mudar criativamente falando.
Porque as empresas são grandes, você precisa mudar muita coisa. Elas são como esses grandes encouraçados, nesses grandes navios. Para mudar a direção é um tempão. Agora a gente não. Se você, daqui a um mês você quiser mudar, você muda. Não há tanta diferença assim. Então, a sua relação com a síndrome do impostor está muito ligada a essas duas coisas. Você adiar o momento para fazer a tarefa, porque você vai descobrir que você não é tão bom quanto você esperava. E depois que você faz a tarefa, não colocar aquilo em público, não se expor. Porque talvez por mais que você ache aquilo bom, outras pessoas podem não achar e você só quer que seja perfeito porque você não quer nenhuma crítica. Você quer chegar assim, sabe, como aquele personagem que ele vai estudar com um grande mestre, ele volta e volta para destruir todo mundo. Ele chega no momento final com uma arma secreta para causar destruição total. Ninguém mexe com ele. E não é assim que acontece, tá? Para sua própria saúde, não é assim que acontece. Um jeito de você lidar com isso, então, essas coisas são mais, digamos, de mentalidade, é um mindset, mas um jeito que você pode usar, tá? Eu recomendo isso para meus alunos, é ter um projeto de longo prazo. Sabe, no começo de todo projeto, a parte mais difícil não é técnica, a parte mais difícil é o emocional, tá? Quer dizer, é difícil para você emocionalmente, não tecnicamente. Por isso você tem que achar um projeto em que você consiga comparecer todos os dias. O objetivo não é que você fique bom, impressione e ganhe prêmio. O objetivo é que você compareça, que você consiga fazer aquilo um pouco todos os dias. Tá? Sem isso, sem um projeto de longo prazo, você vai achar que toda ação que você faz é definitiva e a gente volta para outro problema. Tá? Você precisa achar algo que você consiga um pouquinho, por exemplo, escrever. Tá? A página em branco é um jeito de você enfrentar a própria vida. Porque quem em sã consciência iria escrever sobre si mesmo e suas fraquezas, seus problemas numa página, sabe? Assim, e principalmente querer que outras pessoas leiam aquilo. Então é normal que o seu cérebro queira te proteger disso, tá? Então é difícil, e de novo, é difícil emocionalmente, não é tecnicamente no início. No começo você precisa mesmo mais de motivação, por assim dizer, mas principalmente de um jeito de não desistir do que de um jeito de dar certo, tá? E um projeto de longo prazo te ajuda a, de novo, perseverar. Porque daí é um pouquinho todos os dias, você não espera que todas essas ações causem uma grande comoção nacional, e aí você consegue manter isso por um tempo, até que você se acostume de novo com essa ideia de que o começo é um pouco mais difícil e você vai se sentir como impostor por muito tempo ainda, até que você diga, olha, quer saber, eu manjo disso, e tem umas coisas que eu não manjo, mas está tudo bem. Tá? Depois eu aprendo, se eu precisar eu aprendo. Né? Então é muito importante abordar as coisas desse ângulo. E esse projeto a longo prazo pode ser qualquer coisa. Pode ser uma newsletter, pode ser um canal aqui no YouTube. É como esse, para mim, é um projeto de longo prazo. Eu não espero que esse vídeo, por melhor que ele fique, e eu acho que ele ainda não está bom ainda o suficiente, tá? Eu não espero que ele vá me trazer nada muito significativo agora. Se você assistir, eu já acho bom. Né? Mas serão poucas pessoas em relação às que poderiam assistir e obter algum tipo de insight vendo esse vídeo. Tá? Mas é normal, esse é meu projeto a longo prazo neste momento. Então, é ter alguma coisa assim, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa, mas precisa ser um projeto em que você se comprometa a ficar ali 6 meses, pelo menos, um ano, fazendo aquilo. Tá? E a última coisa é uma coisa mais difícil, que é você ter um senso de que você merece aquilo, né? Na sua própria capacidade, no seu valor. É muito difícil, às vezes, dependendo da sua situação, você desenvolver essa capacidade, porque se você está no meio em que as pessoas estão constantemente dizendo que você é inadequado, que você é incapaz, que você não consegue, é difícil suportar isso, porque quando todo mundo se arrasta, é difícil andar em pé, né? Então, quando você vive no meio assim, a dica mais relevante é você mudar do meio, fazer novos amigos, sair de lá, tá? Mas o mais importante, no final das contas, é começar a desenvolver essa crença de que você não é tão fraquinho quanto você pensa, de que você já passou por muita coisa, e talvez escrever sobre essas coisas te ajude a lembrar delas, né? Ou ganhar força, confiança nisso. E aí, aos poucos, você vai começar a valorizar, quer dizer, você vai olhar o seu esforço como alguém que viveu aqui e dizer assim, poxa, valeu muito a pena ter feito isso. Pode não ter sido tão bom, tão grande, tão eficaz, tão lucrativo, enfim, tão criativo,
mas foi o que eu consegui fazer. E assim, honestamente, eu sei que dá para fazer melhor, tá? E aí você aparece no outro dia tentando fazer algo melhor. Então, eu espero que esse vídeo, enfim, ele ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas é porque o assunto é muito complexo mesmo. Mas eu gostaria que pelo menos você tivesse algumas dicas, não é? Alguns conselhos de quem passou por muito tempo e passa ainda por esse tipo de síndrome, né? Enfim, a gente se sente se compara o tempo todo com as pessoas, principalmente na internet, não é? Em que, enfim, você vai me comparar com outras pessoas e pode ficar tranquilo, já estou me comparando com elas, não precisa fazer isso. E você acaba às vezes desistindo dos seus projetos porque você acha que as pessoas estão te observando e esperando que você dê a cartada final que vai definir se você vai ou não fazer algum sucesso. Tá? Então, se você se sente como um impostor, fique tranquilo. Todos nós somos. E ninguém é.